Ore e veja Deus romper todo o bloqueio financeiro que travou sua caminhada. Há momentos na vida em que a pessoa olha ao redor e percebe que nada mais faz sentido. O esforço que antes gerava resultados agora parece não gerar nada. As portas que deveriam se abrir simplesmente permanecem fechadas. A força emocional que sustentava a caminhada se desgasta pouco a pouco, até o ponto em que a alma sussurra que algo está profundamente errado. Não é apenas cansaço, não é apenas desgaste. É como se um peso invisível estivesse pressionando cada tentativa de avançar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso e não tenha encontrado respostas. Talvez você tenha chegado até aqui porque algo dentro de você sabe que esse vídeo não é apenas mais uma mensagem, mas um ponto de virada. Quando a vida trava dessa forma, a mente começa a questionar se existe algo maior por trás desse silêncio que parece não terminar. Você tenta entender onde foi que errou. Tenta calcular o que poderia ter feito diferente, tenta reorganizar planos, mas ainda assim nada se move. Esse é o tipo de momento em que o céu observa a sua luta e decide que é hora de tocar o impossível. Nem sempre Deus intervém quando queremos, mas Ele sempre intervém quando é necessário. E quando Ele decide entrar na situação, nada permanece como estava. Há pessoas que chegam ao limite e acreditam que o limite é o fim. Mas Jesus sempre tratou o limite como o início de algo divino. A multiplicação dos pães aconteceu quando não havia mais recursos. A ressurreição de Lázaro aconteceu quando todos perderam a esperança. O mar só se abriu quando o povo não tinha mais saída. Deus nunca foi limitado pelo cenário, apenas pelo coração fechado. Quando Ele olha para você e vê que o coração está pronto, o rompimento acontece. Talvez você esteja cansado de lutar contra algo que não consegue nomear. Talvez você tenha feito tudo o que estava ao seu alcance. Talvez tenha vivido meses ou anos sentindo que existe um bloqueio que te impede de prosperar, de avançar, de respirar aliviado. Bloqueios desse tipo não pertencem ao mundo natural. São batalhas que não aparecem aos olhos, mas que se refletem no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos e na maneira como você se enxerga. Essa sensação de travamento não significa derrota. Significa que você chegou ao ponto em que precisa de uma intervenção que vem de cima. É por isso que hoje este vídeo fala diretamente com você. Não é coincidência. Existe um propósito neste encontro. Deus te trouxe porque Ele quer restaurar algo que o tempo, as lutas e as resistências ocultas tentaram destruir. Ele quer libertar aquilo que está preso, quebrar aquilo que te segurou e restaurar aquilo que parecia perdido. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo te chama para um momento de rompimento, porque quando Deus decide agir, nenhum bloqueio resiste. O que travou até hoje pode cair agora. Este é o momento em que o céu decide intervir na sua vida. O silêncio financeiro. A guerra invisível que o inimigo não quer que você entenda. Há períodos da vida em que o silêncio nas finanças não é apenas ausência de dinheiro, mas ausência de movimento. Você trabalha, se esforça, tenta novas estratégias, busca caminhos diferentes e, mesmo assim, nada parece fluir. É como se cada tentativa se chocasse com uma parede invisível. Esse é o tipo de silêncio que não vem de falta de habilidade ou falta de inteligência. É um silêncio tão profundo que a pessoa começa a sentir que algo maior está por trás, como se houvesse uma resistência que impede o avanço. E essa impressão não está errada. Existem silêncios que são espirituais. O inimigo sabe que, quando alguém entra em um ciclo de travamento financeiro, não é apenas a vida material que é afetada, mas também a visão, a coragem e a fé. Um coração pressionado pelas finanças começa a perder a clareza sobre o futuro. A mente fica pesada, a pessoa começa a questionar quem ela é e se ela tem valor.
É por isso que ataques financeiros são tão frequentes. Eles desestabilizam a identidade. Quando a identidade é abalada, as decisões se tornam frágeis. E quando as decisões ficam frágeis, a vida perde direção. Esse é o ponto exato em que bloqueios espirituais se fortalecem. O silêncio financeiro não surge apenas de circunstâncias naturais. Muitas vezes, ele é a confirmação de que há uma batalha acontecendo no plano invisível. A Bíblia fala sobre principados, potestades e forças espirituais que atuam para impedir progresso, roubar esperança e enfraquecer propósitos. Essas forças não querem que você perceba a origem do travamento, porque quando você identifica o que está atacando, você passa a ter poder para enfrentá-lo. A estratégia do inimigo é manter você acreditando que tudo se trata apenas de má sorte ou incapacidade, enquanto na verdade há uma intervenção oculta tentando secar o fluxo da sua trajetória. Esse silêncio parece estranho porque ele não combina com o tanto que você se dedicou. Você sabe o quanto trabalhou, o quanto renunciou, o quanto acreditou. Você não está lutando apenas contra as circunstâncias, mas contra algo que se alimenta da sua exaustão. Cada porta que não se abre tenta convencer você a desistir. Cada tentativa que falha empurra sua mente para a incerteza. Esse é o tipo de guerra que não aparece nos olhos dos outros, mas que pesa no seu espírito. E quanto mais você tenta explicar o que está sentindo, mais percebe que não há palavras simples para descrever. Há silêncios que se tornam cárceres internos. De repente, a pessoa começa a aceitar que a vida será assim. Começa a normalizar a falta, a estagnação, a porta fechada. E o inimigo sabe que quando você aceita o silêncio como definitivo, você para de lutar. O bloqueio espiritual prospera quando você acredita que nada vai mudar. Por isso, este tópico é crucial. É aqui que você abre os olhos para o fato de que esse silêncio não pertence a Deus. Deus não se comunica por ausência, ele se comunica por direção. Se existe travamento sem explicação, algo no invisível está tentando operar contra você. A verdade é que o inimigo teme o que você pode se tornar quando é liberto. Teme o impacto da sua vida quando as portas começam a se abrir. Teme o que Deus pode fazer através de você quando o fluxo financeiro é restaurado. Por isso, ele cria silêncios estratégicos. São silêncios que tentam roubar o ânimo para que você não ore, não declare, não levante a cabeça. Mas quando você entende que o silêncio é uma guerra espiritual, tudo muda. Você começa a perceber que não está fracassando, está sendo atacado. E quem está sendo atacado não precisa desistir, precisa lutar com as armas certas. Este silêncio, por mais doloroso que seja, tem um propósito: revelar que existe uma batalha que você não percebeu. E quando a batalha é revelada, o rompimento se torna possível. O próximo passo é entender que o problema aparente não é o problema real. É apenas a superfície de algo mais profundo. E é exatamente isso que será revelado no próximo tópico. Quando a vida trava, o sintoma não é o problema. Quando a vida trava, a primeira reação é tentar resolver aquilo que está visível. Se a dívida aumenta, você corre atrás de mais trabalho. Se o dinheiro não entra, você busca novas ideias. Se os clientes desaparecem, você tenta reinventar sua estratégia. Se a rotina pesa, você organiza a agenda outra vez. Mas, com o tempo, percebe que o resultado continua o mesmo. Nada flui, nada se expande e nada se abre. Essa repetição cria um cansaço emocional que esgota a esperança. A pessoa começa a acreditar que está sempre falhando, sem perceber que está tratando apenas dos efeitos enquanto a causa permanece oculta. A dívida não é o verdadeiro problema. Ela é apenas o reflexo de algo mais profundo. Dívida é consequência de portas que não se abriram, de caminhos que não avançaram, de oportunidades que não se estabeleceram.
Quando a vida financeira trava, a dívida apenas mostra que existe um fluxo interrompido. Ela é o sinal de alerta, não é o foco da batalha. Focar nela é como tentar secar o chão enquanto um cano invisível continua vazando. Uma pessoa pode quitar dívidas e ainda assim continuar presa no ciclo, porque o que trava não é a conta, mas a rota da vida. A falta de clientes também não é o problema real. É uma superfície que revela algo que começou antes. Quando o invisível bloqueia o avanço, a pessoa pode ter talento, dedicação, conhecimento e mesmo assim não ver crescimento. Há momentos em que o ataque não é contra a sua competência, mas contra a sua direção. O inimigo sabe que basta travar o fluxo para enfraquecer a identidade. Quando alguém não vê frutos, começa a desacreditar de si. Essa é a estratégia da batalha. A pessoa acredita que o problema está no ambiente, mas o que está acontecendo é um cerco espiritual ao redor do propósito. A estagnação também não é o verdadeiro problema. Ela é a sombra de algo maior. A alma sente quando a vida deixa de se mover. O espírito percebe quando o ambiente interno fica pesado. Não é preguiça, não é desorganização. É como se a pessoa estivesse tentando andar com os pés amarrados. A estagnação é a prova de que algo está tentando roubar o ritmo que Deus te deu. Quando a alma perde o ritmo, a vida perde o alcance. E quando a vida perde o alcance, qualquer esforço parece pequeno demais. A estagnação é um sintoma, não a raiz. O estresse também não é o problema central. Ele surge quando a mente tenta controlar aquilo que não foi feito para ser carregado sozinho. O estresse revela que você está lutando uma batalha com armas erradas. Revela que você está tentando resolver espiritualmente o que apenas Deus pode romper. O estresse é como uma sirene interna dizendo que você está esbarrando em algo maior do que sua força emocional pode suportar. Ele não vem para destruir, mas para alertar. Ignorá-lo prolonga a dor. Entendê-lo abre o caminho para o rompimento. O verdadeiro problema está na raiz espiritual. Existe um bloqueio que se instalou na rota do destino. Esse bloqueio não veio da noite para o dia. Ele se formou através de frustrações acumuladas, palavras que te feriram, medos que se fortaleceram, ataques que você nem percebeu e pressões emocionais que foram crescendo. O inimigo não precisa destruir alguém para paralisar sua vida. Ele só precisa travar o caminho. Uma pessoa com destino travado não enxerga o futuro com clareza, não tem energia para novos projetos, não vê oportunidades. E quando vê, não consegue acessá-las. O bloqueio se torna uma prisão silenciosa. Ao entender que os sintomas não são o problema, algo muda dentro de você. A culpa perde força, a vergonha enfraquece, a sensação de inadequação começa a desaparecer. Você começa a perceber que não é incapaz, não é insuficiente, não é incompetente. Você está enfrentando uma guerra espiritual que tenta impedir você de acessar o que Deus planejou. Quando esse entendimento chega, algo se rompe no interior. O foco sai do sintoma e se volta para a raiz. E é no enfrentamento dessa raiz que o verdadeiro avanço começa a acontecer. O próximo passo é enxergar onde esse bloqueio se formou. Só assim você terá autoridade para romper aquilo que te segurou por tanto tempo. É isso que será revelado no próximo tópico. O cenário invisível, onde o bloqueio se forma. Há bloqueios que não começam no momento em que você percebe a vida travar. Eles surgem muito antes. São construídos em camadas silenciosas, como uma sombra que vai crescendo até se tornar uma barreira real. O cenário invisível onde o bloqueio se forma é um território que poucos reconhecem, porque ele não aparece nos olhos, mas aparece no comportamento, na mente, na fé e no rumo da vida. Quando você entende como esses bloqueios nascem, a sua perspectiva muda e a sua autoridade espiritual começa a se levantar.
Um dos primeiros elementos que formam um bloqueio é o acúmulo de frustrações. A pessoa enfrenta repetidas tentativas que não dão certo e, sem perceber, começa a criar dentro de si um arquivo emocional de derrotas. Cada porta que não se abre vira uma marca. Cada projeto que não avança vira uma dor guardada. Com o tempo, essas pequenas frustrações se unem e moldam uma atmosfera pesada ao redor da mente. A frustração acumulada não paralisa de uma vez. Ela paralisa aos poucos, até transformar o avanço em algo cansativo demais. Outro elemento poderoso são as palavras negativas ditas sobre você. Palavras têm peso espiritual. Elas carregam significado, direção e influência sobre o coração. Quando alguém diz que você não vai conseguir, que você não tem talento suficiente, que sua vida sempre será difícil, essas palavras não desaparecem. Elas buscam espaço para se fixar. E se você não confronta essas palavras, elas criam raízes. Raízes que formam barreiras internas. Muitas pessoas não avançam, não porque lhes falta capacidade, mas porque estão lutando contra flechas verbais que se tornaram crenças. Há também o sentimento de indignidade, a sensação de não merecer o melhor, de não ser digno de prosperar, de não ser bom o bastante para viver aquilo que Deus prometeu. Essa sensação não nasce de Deus. Ela surge de experiências que feriram a identidade. A indignidade faz a pessoa acreditar que aceitar pouco é o suficiente. Quando o coração acredita que não merece, o espírito perde força. A indignidade é uma prisão invisível que impede a pessoa de alcançar o que já está preparado para ela. O medo do futuro é outro agente silencioso. Ele se insinua sem alarde. Ele faz a pessoa hesitar, recuar, evitar riscos. Ele transforma sonhos em ideias distantes e transforma oportunidades em ameaças. O medo cria bloqueios porque ele muda a postura. Ele faz com que a pessoa desista antes de tentar. O medo impede o movimento. E onde não há movimento, não há avanço. O medo é o bloqueio mais comum porque ele se disfarça como prudência. A pessoa acredita que está sendo cuidadosa, quando na verdade está sendo aprisionada. Há ainda os acordos internos inconscientes. Frases que a pessoa repete sem perceber, como nunca vou vencer, nunca vou prosperar, nada dá certo para mim, minha vida é difícil. Esses acordos moldam a mente e definem limites que Deus nunca colocou. Quando o coração concorda com a derrota, o espírito perde território. A pessoa começa a viver abaixo do que Deus planejou porque a própria voz interna se tornou um obstáculo. A guerra espiritual acontece primeiro dentro da mente. A fadiga espiritual também cria bloqueios. Quando a alma fica cansada demais, a pessoa perde o brilho, perde a coragem, perde a disposição. Ela começa a viver apenas para sobreviver. A fadiga vai corroendo a energia espiritual, até que a pessoa não consegue mais se posicionar. Muitas vezes, a vida está travada não porque Deus está em silêncio, mas porque a pessoa está esgotada demais para ouvir. A fadiga cria uma névoa que impede a visão do que está por vir. Por último, existem ataques espirituais que a pessoa nunca percebeu. Portas que se fecharam sem motivo. Oportunidades que desapareceram sem explicação. Setas emocionais que enfraqueceram a fé. Ataques que não deixaram marcas visíveis, mas deixaram marcas internas. O inimigo opera no silencioso. Ele trava caminhos quando percebe que você está perto do propósito. Muitas pessoas não avançam porque estão tentando abrir portas que o inimigo bloqueou no invisível. Quando você entende onde o bloqueio se formou, começa a reunir força para combatê-lo. A revelação desse cenário invisível não é para gerar medo, mas para gerar consciência. Só quem enxerga a raiz tem autoridade para arrancá-la. E no próximo tópico, você vai compreender a revelação mais importante desta jornada. Bloqueios não se rompem com força, mas com autoridade.
Bloqueios não se rompem com força, mas com autoridade. Quando a vida trava, a primeira reação de quase todo ser humano é tentar usar mais força. Você trabalha mais horas, tenta mais estratégias, aperta mais a mente, pressiona mais o coração, aumenta o ritmo, dobra o esforço. Só que, quanto mais força você coloca, mais cansado fica e menos resultado aparece. Isso acontece porque bloqueios espirituais não respondem à força humana. Um bloqueio espiritual não se intimida pela sua exaustão. Ele se desfaz diante de algo completamente diferente. Autoridade. A força é limitada. Ela depende do cansaço, da energia, do humor, das circunstâncias e da resistência emocional. A autoridade, porém, nasce da identidade. Ela não vem do quanto você tenta, mas de quem você é e de quem está com você. Quando uma pessoa tenta romper um bloqueio apenas com força própria, ela está lutando com armas humanas contra estruturas espirituais. Não é uma luta justa. Não é uma luta equilibrada. O inimigo não teme o seu esforço, mas teme a sua autoridade em Deus. Ele não recua porque você está cansado. Ele recua porque você sabe quem é no reino espiritual. A autoridade espiritual não é conquistada por esforço. Ela é recebida pela consciência da identidade. Quando Jesus caminhava, ele não precisava gritar para acalmar o mar. Ele apenas ordenava. Não precisava empurrar portas espirituais. Ele declarava: autoridade não é barulho, é posição. Muitas pessoas não rompem porque estão fazendo muito barulho, mas não estão ocupando posição espiritual. Estão tentando quebrar paredes com as mãos, quando, na verdade, a ordem precisava sair da alma. A diferença entre força e autoridade é que a força depende do corpo, mas a autoridade depende do espírito. Um bloqueio espiritual se alimenta da insegurança interna. Quando você duvida de quem é, o bloqueio ganha resistência. Quando você se enxerga pequeno, ele se fortalece. A insegurança enfraquece qualquer tentativa de romper. Por isso, o inimigo trabalha tanto para atacar a identidade. Ele sabe que, se você se vê sem valor, sem capacidade ou sem propósito, não vai ousar se levantar contra o que te prende. A batalha não é apenas contra o bloqueio, mas contra a imagem que você tem de si mesmo. Quando a identidade é restaurada, o bloqueio perde o poder que tinha. A autoridade começa quando você entende que não está sozinho. Quando Deus coloca sua mão sobre uma vida, a voz dessa pessoa muda, a postura muda, a visão muda. Ela deixa de falar como alguém que está pedindo para sobreviver e passa a falar como alguém que foi chamado para vencer. A autoridade transforma a oração. A oração deixa de ser um pedido tímido e se torna uma ordem espiritual fundamentada na palavra. A autoridade não é arrogância, ela é humildade com entendimento. É a consciência de que o Espírito Santo vive em você e opera através de você. A força tenta mudar o cenário, a autoridade muda o ambiente. A força tenta empurrar portas fechadas. A autoridade ordena que portas se abram. A força tenta convencer, a autoridade declara. A força se desgasta, a autoridade permanece. Por isso, muitos continuam travados, porque estão tentando vencer batalhas espirituais com esforço emocional. O reino espiritual não responde à força natural. Ele responde à autoridade divina. Quando você fala com autoridade, o ambiente espiritual precisa se alinhar. A autoridade também exige clareza. Você precisa entender que não está lutando para merecer o rompimento. Está lutando porque o rompimento já foi liberado por Deus. Esse entendimento muda tudo. A força diz: eu preciso conquistar. A autoridade diz: eu já recebi. A força tenta alcançar. A autoridade assume. Quando você assume a posição espiritual que Deus te deu, o inimigo perde o domínio que usava para travar seu caminho. A autoridade tira o poder do bloqueio porque ela traz luz ao que estava escondido.
A revelação central é simples e libertadora. Você não rompe bloqueios pelo volume da sua voz, mas pela verdade da sua identidade. A autoridade nasce do relacionamento com Deus. Ela cresce quando você entende quem Ele é e quem você é nele. Quando essa consciência desperta, algo dentro de você se endireita. O espírito se levanta, a mente abre, a alma fortalece e aquilo que te travava começa a perder força. É nesse momento que o avanço se torna inevitável. No próximo tópico, você verá como essa autoridade muda o ambiente quando a palavra de Deus entra na situação. É o momento da virada espiritual. O momento da virada. Quando a palavra de Deus entra no ambiente. Existe um ponto na jornada espiritual em que tudo começa a mudar. E esse ponto não está no esforço humano, nem na força emocional, nem no número de tentativas que a pessoa faz para destravar a própria vida. A virada acontece quando a palavra de Deus entra no ambiente. Não é apenas quando a pessoa lê um versículo, nem quando escuta uma mensagem isolada. É quando a palavra encontra espaço dentro dela, penetra o que estava endurecido, ilumina o que estava confuso e desperta o que estava adormecido. A palavra tem um poder que nenhum mecanismo humano possui. Quando ela entra, o ambiente espiritual se reorganiza. A palavra não chega como sugestão, ela chega como direção. Ela não entra para confortar apenas, mas para alinhar. Ela não vem para explicar o porquê do bloqueio, mas para revelar a rota de saída. Muitas pessoas tentam resolver travamentos com lógica, mas a lógica nunca rompe aquilo que é espiritual. A palavra rompe porque ela não é argumento, é espada. Ela corta aquilo que parecia indestrutível. Ela separa a mentira da verdade. Ela mostra que o bloqueio não é maior do que o propósito. Quando a palavra se manifesta, a atmosfera dentro da pessoa muda. É por isso que, quando alguém decide parar de lutar sozinho e entrega a batalha a Deus, um movimento silencioso começa a se formar. Não é uma emoção passageira, é um realinhamento. A palavra começa a se levantar dentro da mente com frases que até então pareciam distantes. De repente, a pessoa se vê lembrando que Deus é o Deus que abre caminhos no impossível, lembrando que Ele cuida, lembrando que Ele sustenta, lembrando que Ele não abandona. Essas lembranças não são memórias soltas, são sementes espirituais que estavam plantadas à espera de um coração disposto. Quando a palavra entra no ambiente, o medo perde a autoridade que tinha. O medo não resiste à verdade. O desânimo perde a força porque a palavra confronta aquilo que tentava dominar o espírito. A mentira que dizia que a vida nunca mudaria começa a enfraquecer. A escuridão emocional começa a perder densidade. A palavra rompe bloqueios internos antes de romper bloqueios externos. Ela reorganiza o interior para que o exterior possa se alinhar. A virada acontece primeiro no invisível. A palavra também traz clareza. Ela faz a pessoa enxergar que o bloqueio não é uma sentença, é uma resistência. E resistências caem quando Deus fala. O inimigo pode levantar muralhas, mas não pode resistir ao comando divino. Quando Deus libera uma palavra de rompimento, a estrutura do bloqueio começa a se desfazer. A palavra de Deus não entra no ambiente para negociar com a resistência, ela entra para derrubar. Por isso, tantas histórias na Bíblia mudam depois de uma frase de Deus, não depois de uma estratégia humana. Quando a pessoa começa a declarar a palavra, o ambiente espiritual começa a responder. Não é magia, é princípio. A palavra cria movimento. Declaração gera avanço. Fé produz impacto. Quando a pessoa declara aquilo que Deus diz sobre ela, o céu se alinhará à declaração e o inferno se desestabiliza. Esse é o motivo pelo qual a oração com autoridade funciona. Não é sobre gritar, é sobre alinhar a boca com o que Deus já falou. Quando a palavra e a voz se unem, a atmosfera muda.
É nesse ponto que a virada espiritual acontece. A pessoa deixa de ser movida pelo cansaço e passa a ser movida pela verdade. Deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser guiada pela convicção. Deixa de lutar com força e começa a lutar com autoridade. A palavra desperta uma clareza que faz você perceber que não está pedindo para Deus fazer algo impossível. Está pedindo para Ele fazer o que sempre foi parte do plano. A palavra transforma a visão. E quando a visão muda, o caminho se abre. Quando a palavra entra, o bloqueio não tem escolha. Ele precisa cair. Deus não divide domínio com aquilo que tenta paralisar seus filhos. Sempre que ele entra no ambiente, ele entra para governar. E onde Deus governa, cadeias se rompem, portas se abrem e o impossível se torna possível. No próximo tópico, você verá como essa autoridade se manifesta de forma prática na oração que rompe o que estava travado. Oração de autoridade. Rompe, Senhor. A oração que rompe não nasce do desespero, mas da revelação. Quando a pessoa entende que não está enfrentando apenas dificuldades naturais, mas resistências espirituais que tentam bloquear a rota do propósito, a postura dela diante de Deus muda. A oração deixa de ser um pedido frágil e se transforma em declaração firme. Ela entende que não fala como alguém implorando por migalhas, mas como alguém que sabe que o céu se move quando a identidade é assumida. A força humana não derruba bloqueios espirituais, mas a autoridade concedida por Deus desfaz estruturas que pareciam inabaláveis. A oração de autoridade nasce da consciência de quem Deus é e de quem você é nele. O inimigo teme quando alguém ora com entendimento. Ele sabe que quando a pessoa assume posição espiritual, a batalha começa a mudar. A autoridade não está no volume da voz, mas na verdade que sustenta as palavras. Quando você declara rompimento, não está reagindo ao que vê, está respondendo ao que Deus já disse. A oração se torna uma convocação ao céu para intervir de forma decisiva naquilo que estava travado. Esse tipo de oração identifica e nomeia áreas que precisam ser destravadas. Ela confronta portas fechadas, cadeias invisíveis, laços emocionais, acordos internos, medos que roubaram força, pensamentos que foram se acumulando como barreiras internas. A oração de autoridade não ignora a dor, mas não se curva a ela. Ela corta resistências que se alimentaram por tempo demais. Ela abre espaço para que o Espírito Santo atue onde a mão humana nunca alcançaria. Quando a pessoa ora dessa forma, o ambiente espiritual começa a responder porque Deus governa sobre cada palavra declarada pela fé. É nesse ponto do processo que a oração não pode ser apenas explicada. Ela precisa ser vivida. Por isso, neste momento, você conduz o coração à prática da oração que rompe. Ela não é rápida, não é superficial. É profunda, direta, firme e cheia de presença. É uma ordem espiritual fundamentada no poder de Jesus. A seguir, está na oração de autoridade para romper bloqueios financeiros e emocionais que tentaram impedir o avanço. Senhor meu Deus, eu entro na tua presença com o coração aberto e o espírito firme. Eu reconheço que há bloqueios que não consigo romper sozinho e por isso entrego esta batalha nas tuas mãos. Declaro que toda resistência espiritual que se levantou contra o meu avanço perde força agora pelo poder do nome de Jesus. Rompe, Senhor. Rompe o que eu não consigo ver. Rompe o que tenta me paralisar. Rompe o que se levantou para travar minha vida financeira. Eu ordeno, em nome de Jesus, que toda porta que foi fechada injustamente seja aberta. Eu declaro destruição de toda a cadeia invisível que bloqueava minha rota. Corto todo o laço emocional, espiritual ou mental que tentava me manter preso ao passado. Rompe, Senhor. Quebra acordos internos que eu fiz sem perceber.
Quebra palavras negativas lançadas contra mim. Quebra ciclos que se repetiam como muralhas diante da minha jornada. Espírito Santo, entra no ambiente da minha vida financeira, sopra fôlego novo. Abre caminhos que eu não via, libera o fluxo que foi interrompido. Eu declaro que toda estagnação cai por terra. Declaro que o bloqueio que segurava meus passos perde autoridade. Declaro que nenhuma força contrária permanece de pé quando o Senhor decide agir. Rompe, Senhor. Rompe tudo o que se alimentava do meu cansaço. Rompe o que tentava consumir minha esperança. Eu declaro que a provisão de Deus começa a fluir novamente. Declaro portas abertas. Declaro restauração. Declaro avanço. Eu recebo o destravamento. Eu recebo a liberdade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Essa oração é o ato que muda o ambiente e reposiciona o espírito. Ela quebra o que estava invisível e abre caminho para o que será revelado a seguir. E no próximo tópico, você verá como declarações proféticas consolidam esse rompimento e movimentam o invisível ao seu favor. Declarações proféticas. A voz que move o invisível. Existem momentos em que a pessoa ora e sente que algo se moveu, mas ainda não se consolidou. O rompimento começa na oração, mas é firmado pela declaração. A oração abre a porta. A declaração impede que ela volte a fechar. Por isso, declarações proféticas não são apenas palavras bonitas. São decretos espirituais que alinham a boca, a mente e o espírito com aquilo que Deus já liberou. Quando a pessoa declara a verdade, o ambiente espiritual precisa responder. O inimigo tenta silenciar a voz, porque sabe que uma voz alinhada à verdade tem poder para desarmar estruturas que estavam escondidas. A declaração profética age como um martelo espiritual. Cada frase firme derruba um argumento antigo. Cada verdade proclamada desfaz um pensamento que mantinha a pessoa presa. Por isso, declarar não é repetir frases. É se posicionar, é assumir o que Deus disse, é trazer à superfície o que estava sufocado pelos medos e pelas memórias. A pessoa declara não porque está vendo mudanças, mas porque sabe que a mudança já começou. Ela não declara para se convencer, mas para alinhar o ambiente ao propósito de Deus. Declarações proféticas são fundamentais porque quebram acordos internos. A pessoa, muitas vezes, repetiu frases de fracasso ao longo da vida sem perceber. Carregou crenças que limitaram sua visão. Sustentou frases que nunca vieram de Deus. E quando ela declara a verdade, esses acordos começam a ruir. Cada afirmação de fé desloca o que estava enraizado. Cada palavra dita em nome de Jesus expõe e enfraquece a estrutura que mantinha o bloqueio. As declarações são como golpes espirituais contra a escuridão que tentou impedir o avanço. É neste momento que você conduz a pessoa a declarar, não como ritual, mas como alinhamento profundo. São declarações simples, diretas e cheias de autoridade. Elas não pedem, elas afirmam, não supõem, estabelecem. Elas dizem ao invisível que o tempo de travamento terminou e que a rota está aberta. As declarações a seguir consolidam o rompimento iniciado na oração e firmam a nova trajetória. Eu caminho em direção ao que Deus me prometeu. Nenhum bloqueio permanece diante do Senhor. Minha mente se alinha com a verdade de Deus. Meu futuro está destravado. A provisão de Deus flui na minha vida. Minha rota está aberta e permanecerá aberta. Tudo o que tentou me paralisar perde força agora. Eu rompo com acordos interiores de medo e escassez. Eu me posiciono como filho de Deus. Minha vida financeira está sob o governo do Senhor. Eu rejeito toda mentira que tentava limitar minha visão. Eu recebo os recursos que Deus preparou para mim. Nada resistirá ao plano que o céu designou. Meu espírito assume posição de autoridade. A abundância que Deus prometeu encontra meu caminho.
Essas declarações geram um movimento espiritual, porque vêm de um coração que entendeu sua identidade. A voz não é apenas um som, é um instrumento. A declaração não é apenas uma frase, é uma chave. Cada palavra dita com fé fortalece o avanço e enfraquece o inimigo. As declarações proféticas consolidam o que Deus está fazendo. Elas firmam o terreno onde o rompimento será construído. Elas estabelecem dentro da pessoa um ambiente onde a esperança permanece viva e a fé continua ativa. A pessoa precisa entender que essas declarações não são feitas para um dia de emoção. Elas são ferramentas de manutenção espiritual. Sempre que a mente tentar voltar ao medo, ela declara. Quando a dúvida tentar se aproximar, ela declara. Quando a estagnação tentar retornar, ela declara. A palavra dita no espírito molda o ambiente ao redor. E quando as declarações se tornam parte da rotina, o bloqueio perde qualquer chance de reconstrução. Agora que a pessoa declarou, o rompimento está firmado. Mas ainda é preciso aprender a manter essa rota aberta. Isso será revelado no próximo tópico, como manter o caminho aberto. Depois que as declarações proféticas consolidam o rompimento, a etapa mais importante começa: manter o caminho aberto. Muitas pessoas experimentam libertação, sentem a atmosfera mudar, percebem portas se abrirem, mas com o tempo voltam a enfrentar os mesmos padrões porque não aprenderam a sustentar aquilo que Deus iniciou. O inimigo sempre tenta reconstruir o que caiu, principalmente quando vê que você finalmente entendeu sua identidade. Por isso, manter o caminho aberto exige consciência, vigilância e maturidade espiritual. Romper é um ato divino. Permanecer no rompimento é uma decisão diária. A primeira chave para manter o caminho aberto é a vigilância sobre a mente. Depois que você declara a verdade, a mente tenta voltar ao fluxo antigo de pensamentos. É uma tentativa de retorno ao que era confortável, mesmo que fosse destrutivo. Padrões mentais não mudam apenas porque você proclamou algo poderoso. Eles mudam quando você decide diariamente confrontá-los com a verdade. Cada pensamento que tenta recriar o ambiente de escassez precisa ser substituído por uma afirmação de fé. A mente só permanece livre quando é alimentada pela verdade todos os dias. A segunda chave é proteger o ambiente espiritual ao redor. Pessoas que alimentam medo, pessimismo, incredulidade e escassez podem reconstruir em segundos aquilo que você levou tempo para romper. Palavras têm poder e ambientes carregam a atmosfera. Quem deseja manter o caminho aberto precisa escolher onde pisa e com quem caminha. Há conversas que você não pode mais sustentar. Há opiniões que você não pode mais permitir que entrem. Há vozes que definitivamente não podem influenciar sua rota. O bloqueio não volta pela força do inimigo. Ele volta pela permissão dada pela distração. A terceira chave é manter a prática das declarações proféticas. A declaração não é um momento isolado do rompimento. Ela é uma ferramenta contínua. Sempre que a dúvida tenta se aproximar, declare. Sempre que o coração enfraquece, declare. Sempre que sentir que a antiga atmosfera quer retornar, declare. A voz sustentada pela verdade impede o inimigo de reconstruir muralhas internas. A declaração profética é como uma lâmina afiada que mantém a rota limpa, cortando qualquer resquício de resistência. A vida espiritual se firma quando a voz permanece ativa. A quarta chave é cultivar gratidão como disciplina. A gratidão não é emoção, é posicionamento. Ela preserva o rompimento porque alinha a perspectiva. Quem é grato não volta ao antigo ciclo de escassez emocional. A gratidão abre o coração para perceber o agir de Deus nos detalhes. Ela fortalece o espírito e mantém a alma alinhada com o fluxo de provisão. A pessoa que pratica gratidão não se perde no que falta. Ela se firma no que Deus já fez.
A gratidão impede que a mentalidade antiga volte a dominar. A quinta chave é desenvolver consistência espiritual. O rompimento abre a porta, mas é a consistência que mantém a porta aberta. Leitura da palavra, reflexão diária, momentos de oração, breves pausas para ouvir o Espírito Santo. Não é sobre quantidade, é sobre constância. O inimigo tenta reconstruir bloqueios quando vê que você se afastou daquilo que te fortalece. A consistência forma uma muralha espiritual contra qualquer tentativa de ataque. Ela mantém o espírito desperto e o coração sensível. A sexta chave é se posicionar diariamente como filho de Deus. A identidade não pode ser tratada como algo emocional. Identidade é fundamento. É ela que sustenta o rompimento. Quem esquece quem é, volta para as prisões antigas. Quem lembra quem é, permanece livre. Repetir para si que você é guiado, amado, escolhido e sustentado pelo Senhor não é exagero espiritual. É disciplina da alma. A identidade mantém o avanço porque impede que o medo se torne referência novamente. A sétima chave é discernir rapidamente qualquer sinal de retorno do bloqueio. A mente começando a se fechar, o desânimo surgindo sem motivo, a sensação de paralisia reaparecendo, a insegurança voltando a falar mais alto. Esses sinais precisam ser confrontados imediatamente. O bloqueio antigo tenta retornar de maneira sutil, esperando que você ignore o primeiro sinal para reconstruir a estrutura aos poucos. Vigilância é a arte de impedir o inimigo de lançar raízes. Manter o caminho aberto é uma demonstração de maturidade espiritual. Não é apenas celebrar o milagre, é protegê-lo. Deus abriu a rota. Agora você precisa caminhar dentro dela como alguém que entendeu que o rompimento não é um evento. É uma nova forma de viver. O caminho que travou não travará mais. Há momentos na vida em que tudo parece parar, como se uma força silenciosa segurasse cada tentativa de avançar. Você olha para a própria história e percebe que, por mais que tenha lutado, algo sempre bloqueava a rota. Talvez esse travamento tenha durado meses, talvez anos. Talvez tenha se tornado tão familiar que sua mente começou a acreditar que viver travado era normal. Mas agora, depois desta jornada, algo fundamental foi restaurado dentro de você. A consciência espiritual despertou. A identidade foi reposicionada. A verdade tomou o lugar das mentiras. E quando isso acontece, tudo muda. O caminho que travou não travará mais. A partir deste ponto, você não caminha como alguém que tenta sobreviver. Você caminha como alguém que carrega direção. O peso que antes sufocava começa a perder força porque você não observa mais sua vida pelos olhos da frustração. Agora você enxerga pelo olhar da revelação. Você compreende que não estava falhando, estava sendo atacado. Não estava paralisado por incapacidade, mas por interferências invisíveis. E quando o coração entende a verdade, o poder do bloqueio desaparece. O que prendia não prende mais, porque sua consciência espiritual alcançou um nível que o inimigo não consegue manipular. O caminho se abre quando a mente desperta, e a mente só desperta quando recebe luz. Nesta jornada, a luz entrou em áreas onde antes havia confusão. Palavras que pesavam perderam espaço. Medos que moldavam suas decisões perderam autoridade. Ciclos antigos perderam terreno. Aquilo que parecia impossível agora se tornou acessível, porque você não está mais caminhando pela força, e sim pela autoridade. Você entendeu que o bloqueio não cai quando você empurra, mas quando você se posiciona como filho de Deus. A distância entre você e a libertação diminui quando a identidade assume o lugar certo dentro de você. A partir de agora, cada passo é sustentado por consciência espiritual. Você não volta para trás porque sua mente não aceita mais a narrativa da escassez. Você não se curva ao medo porque sua alma aprendeu a falar com convicção.
Você não negocia sua fé porque sabe que o Espírito Santo governa o ambiente da sua vida. O caminho que travou antes não travará mais, porque a rota que estava oculta foi revelada. E quando a rota é revelada, nenhuma força pode escondê-la novamente. Agora, existe uma verdade que precisa permanecer viva dentro de você. O rompimento foi liberado. O que estava travado caiu, o que estava preso foi arrancado, o que estava escuro recebeu luz, o que estava confuso recebeu direção. Essa não é apenas uma mudança emocional, é uma mudança espiritual profunda que altera o futuro. O inimigo tenta fazer você acreditar que tudo pode voltar a ser como antes, mas essa é a maior mentira que ele usa para reconstruir bloqueios. O que Deus faz não é temporário, é definitivo para quem decide caminhar na verdade. A partir deste momento você não caminha mais sozinho. O Espírito Santo está diante de você, abrindo portas e atrás de você, fechando caminhos que não pertencem ao propósito. Ele guia seus passos com precisão. Ele protege sua mente com sabedoria. Ele sustenta sua alma com firmeza. Sua vida financeira entra em um novo ciclo, não porque você encontrou uma estratégia, mas porque Deus destravou aquilo que estava oculto. O fluxo que antes era interrompido começa a fluir porque a fonte foi restaurada. O caminho que travou não travará mais, porque agora você sabe reconhecê-lo. Você sabe perceber quando o inimigo tenta reconstruir estruturas antigas. Você sabe quando a dúvida tenta corroer o avanço. Você sabe quando a mente tenta retornar ao padrão antigo. E porque sabe, você se posiciona. A verdade não pode ser desinstalada. A revelação não pode ser apagada. A consciência espiritual não pode regredir. A partir daqui, sua postura impede qualquer tentativa de bloqueio. Guarde esta verdade como fundamento. Deus rompeu o que te prendia. Deus abriu o que estava fechado. Deus restaurou o que foi consumido. Deus iluminou o que estava escondido. E quando Deus entra na batalha, o inimigo não tem alternativa. Ele cai, ele recua, ele perde o território. O caminho que travou não travará mais, porque agora ele pertence ao governo do Senhor. Caminhe com essa certeza. Viva com essa segurança. Prossiga com essa convicção. O que estava travado se rompeu. E o que Deus abriu ninguém poderá fechar.